quero cumprimentar a todos os meus queridos irmãos e irmãs com a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que eu vou dizer agora está direcionado a todos os filhos de Deus, independentemente de que denominação que ele serve a Deus. A palavra de Deus, ela é para todos e muitas vezes nós precisamos sermos alertados através da palavra de Deus, se porventura alguém dentre muita gente estiverem cometendo algum tipo de erro, algum tipo de coisas que contradiz aquilo que a Escritura Sagrada nos afirma. Ultimamente tem surgido diversos líderes falando veementemente contra a contribuição do dízimo. O que eu acho interessante é que os mesmos usam textos do Velho Testamento para pregarem a palavra. Ora, se o dízimo é só para o Antigo Testamento, por que então eles usam o Velho Testamento para pregar suas mensagens, usam os Salmos de Davi para pregarem suas mensagens e quer excluir do Antigo Testamento esta questão tão complexa que fala acerca da contribuição do dízimo? Eu faço uma pergunta já assim, de uma forma bem objetiva a todos. Quem será que inspirou Abraão a contribuir com o seu dízimo? Eu tenho certeza absoluta que o diabo não foi, de jeito nenhum. Quem é que inspirou Abraão para contribuir com o dízimo? Se você ler Gênesis capítulo 14, você vai encontrar Abraão depois de uma guerra contra alguns reis. Esses reis haviam levado o seu sobrinho Ló como cativo, os seus bens. Abraão foi lá, tomou tudo de volta e dos despojos dos ímpios ele encontrou-se com Melquisedeque, que é uma figura bastante difícil de compreender, porque diz que ele não tinha genealogia, não tinha princípio de dias e nem fim de dias. E Abraão foi lá e a Escritura nos afirma categoricamente que Abraão deu o dízimo de tudo para esse sacerdote chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque, que eu acredito que representa claramente o próprio Deus, abençoou o dízimo, abençoou Abraão melhor, certo? Então, quem é que inspirou Abraão a contribuir com o dízimo, sendo que Abraão estava há 400 anos antes de surgir a lei? E depois nós temos um outro homem bastante conhecido. Ele está fugindo do seu irmão Esaú, Jacó, certo? E ele fez uma oração a Deus: se tu me abençoares na minha jornada, se tu me guardares de tudo que eu possuir, certamente, ele disse, eu pagarei o dízimo. Está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 22. Quem será que inspirou Jacó, que viveu 200 anos antes da promulgação da lei de Moisés? O diabo é que não foi. Eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que inspirou tanto Abraão quanto Jacó, certo? E outra coisa, a Escritura deixa bem claro, toda a Escritura ela foi divinamente inspirada por Deus. Não foi somente o Antigo Testamento, não. Se não houvesse o Antigo Testamento, não haveria o Novo Testamento. Como é que, por exemplo, alguém ia saber de Jesus Cristo se não fosse através do Antigo Testamento, as profecias que os profetas profetizaram acerca da vinda do Messias, certo? Então não tem como. Os 66 livros da Bíblia são inspirados pelo Espírito de Deus, foram homens que foram movidos pelo Espírito Santo para escrever tudo que contém na palavra de Deus. Então, a questão do dízimo no Antigo, contribuição no Novo Testamento,
Tudo isso foi o Espírito Santo que inspirou esses homens a registrar na palavra do Senhor nosso Deus. E olha que é um perigo muito grande, hein? A pessoa deixar de honrar a Deus, deixar de crer naquilo que está escrito, para se apegar muitas vezes a essas doutrinas heréticas que tantos líderes estão espalhando pelas redes sociais. E outra coisa, olha o que Salomão disse em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Mais uma vez eu pergunto, quem é que inspirou o rei Salomão, o homem mais sábio que passou por este mundo? Quem que inspirou Salomão a dizer assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda? O que é primícia? As primeiras coisas, não é? A pessoa recebeu uma bênção financeira da parte do Senhor nosso Deus. A primeira coisa que ele tem que fazer, se ele honra a Deus, se ele respeita a Deus, se ele crê na palavra de Deus, se ele crê nas promessas de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai pegar dessas primícias, primeiras coisas, e ele vai honrar o Senhor, seu Deus. Não foi o diabo que inspirou Abraão, não foi Satanás que inspirou Jacó, não foi o diabo que inspirou Salomão a escrever, foi o Espírito de Deus que inspiraram esses homens a escrever essas palavras, e que serve para nós hoje, certo? A Escritura, ela é antiga, mas ela é nova a cada manhã. O que está no Novo Testamento, no Velho Testamento, serve para cada um de nós hoje, porque a palavra de Deus, ela é imutável. E aí a gente entra para a Era da Graça. Em Lucas capítulo 38, capítulo 6, versículos 38 e 39, olha o que Jesus disse: dai e vos será dado. Uma boa medida, socada até, sacudida e transbordante, né? Então veja bem, quem é que inspirou Jesus? Ele é o Filho de Deus, perfeito, nunca pecou, nunca enganou ninguém, mas agora ele está ensinando aos seus discípulos, as pessoas que conviveram com ele naquele tempo. Ele está dizendo: dai. A ordem aqui de Jesus é dar. Não é você receber primeiro. Primeiro você dá. E depois Jesus está prometendo: e vos será dado uma boa medida, sacudida, transbordante, diz Jesus, transbordarão no vosso regaço. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é o Filho de Deus que está prometendo a bênção da prosperidade. E outra coisa, o que Jesus dá para a gente nunca é na mesma medida que nós damos. Sempre Ele dá muito mais daquilo que nós fazemos a favor do seu reino, da sua obra. E em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3, diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com as suas fazendas. Isto é, essas mulheres, em gratidão por tudo que Jesus havia realizado na vida de cada uma delas, curas de enfermidades, demônios que foram expulsos. Essa Maria Madalena tinha 7 demônios que acompanhavam essa mulher. Imagine, meu irmão, minha irmã, que situação que vivia essa Maria Madalena, possessa por 7 demônios. Era uma vida miserável, era uma vida de angústia, era uma vida presa, era uma vida sem alegria, era uma vida realmente miserável, certo? E essa mulher foi liberta por Jesus, e tantas outras que foram libertas de suas enfermidades, em forma de gratidão por tudo que o Senhor havia feito na vida de cada uma delas. Ela dispunha dos seus bens, elas ofertavam para o ministério de Jesus. Segundo a história, essas mulheres costuravam as roupas de Jesus, dos discípulos, e além disso,
abençoava o ministério de Jesus através de suas finanças, porque elas serviam com as suas fazendas. Amém, meus irmãos? E em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao 7, disse Paulo: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia muito com abundância também ceifará. Será que a palavra de Deus mente? De jeito nenhum. De acordo com a sua semeadura, Deus vai também fazer com que essa semente que você está semeando, ela venha produzir. Por exemplo, a pessoa que trabalha na lavoura, ele planta lá, por exemplo, 2 sementes de milho ou 4, não sei quantas sementes que é lançada no solo da terra, certo? Aí o trabalhador rural, aquele que planta, ele tem o cuidado de cuidar dessa semente que foi lançada, é claro, certo? Aí passa um tempo, nasce lá um brotinho, não é? Aquele brotinho lindo, verdinho, não é? E aí daqui a pouco ele começa a crescer, vai crescendo, cresce, e depois de uma certa medida no tamanho daquele pé de milho ou de milho de feijão, ou seja, qual for outra plantação, aí começa a nascer uma espiguinha frágil, mas ela vai crescendo, daqui um pouco se torna uma espiga, certo? Você plantou 2 grãos só, você plantou 4 grãos, mas quando você vê aquela espiga linda, não é? Robusta, cheia de milhos, olha que coisa maravilhosa. Quantas centenas de grãos não vai ter numa espiga só? E a pessoa semeou apenas uma semente, ou 2, ou 3, ou 4 sementes. Isso, meus irmãos, transferindo para a nossa vida. Então, tudo que você semear no reino de Deus não vai vir na mesma medida que você está semeando. Deus promete te dar muito mais além daquilo que você está semeando na obra do Senhor nosso Deus. Será que a Bíblia mente? Será que Paulo foi inspirado por quem para escrever sobre a questão da semeadura? Então, meus irmãos, nunca deixe de semear. Vocês que são fiéis, vocês que são membros da nossa igreja, Comunidade Batista Bom Pastor, sabe por que nós estamos ali há mais de 20 anos? Enfrentando as intempéries, os ventos, as tempestades, os momentos de alegrias, às vezes de tristeza, momentos de perseguição, de desprezo muitas vezes, mas nós estamos em pé, sabe por quê? Porque ali tem um grupo de irmãos que tem semeado na obra de Deus, e Deus tem sustentado a nossa igreja naquele lugar. Deus tem abençoado poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos que tem semeado. Eu tenho visto isso. Tem irmãos que faz anos e anos que estão comigo, que não tinham praticamente nada, mas vem semeando, e daqui um pouco eu percebi que esses irmãos começaram a colher, não na medida que eles semearam, mas muito mais do que aquilo que eles semearam. Se eu chamar para testemunhar, vai ter diversos irmãos que poderão testemunhar de que eles passaram a semear, mas tem um tempo determinado pelo Senhor para receber a bênção, para que a semente que foi semeada possa começar a produzir seus frutos. E tem muitos irmãos que já estão recebendo. Então, meus irmãos, não deixe o diabo colocar dúvida na mente de alguém. Não deixe. Continue contribuindo. Isso é questão de honrar a Deus. Se você ama a Deus de fato, como nós amamos, nós vamos procurar sempre honrar a Deus, porque Deus é fiel em todo o tempo. Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.